Papo Acessível, a nossa visão do mundo. Tranquilo, tranquilo! Eu sou Fernando Scalabrini e está começando mais um Papo Acessível. Eu estou aqui com ele, o futuro prefeito de Osasco, ele que só anda de bengala verde, Sr. Hipólito. Scalabrini, Renatinha, tudo bem com vocês? Tranquilinho? Tranquilo. Quanto? Qual é o nome do chinês que é apaixonado por doce? Nome do chinês que é apaixonado por doces. Exatamente. Não sei, cara. Não faço nem ideia. Nunca nem tinha ouvido isso. O nome do chinês é chantilly. Boa. Essa é boa. Essa faz sentido. Essa é boa. Olha, mais uma vez soninho surpreendente nesse programa, entendeu? Eu também tô aqui com ela, diretamente das areias cariocas, ela que está com o dedinho sovaco do Cristo, ela, Renatinha Fonseca. Depois desse episódio, eu estou a caminho da minha cobertura na Vieira Soto, tá? Nojenta. Mas vocês vão ter que me aturar, eu não posso fazer nada. Convidando pro churrasco, tá tudo certo. E hoje temos um convidado muito especial, ele que é consultor, instrutor, mentor da Rocha Lima, ele que é consultor e instrutor do Sebrae, seja muito bem-vindo, Sérgio Rocha Lima. Boa noite, amigos. Adorei a introdução de vocês. Então, obrigado, a gente introduz bem. Ui! Nossa! Já começou sem dó, já. Então, Sérgio, um prazer ter você aqui com a gente. Antes de começar o cast, fala pra gente como é que o ouvinte te acha, faça seu jabex aí. Exatamente. Bom, meu Jabex é o seguinte, eu tenho um site www.rochalimaconsultoria.com.br. Maravilha. Então, vamos para a primeira pergunta. Eu quero saber, Sérgio, o que é ser empreendedor? Ô, Renata, empreendedor são, primeiro de tudo, pessoas normais. São pessoas criativas, pessoas criativas, visionárias e inovadoras. Tá bom, mas essa definição é muito bonita, muito bacana, mas aquele que tem um carrinho de cachorro-quente, que vende pastel na feira, ele também é um empreendedor? Ou ele é, como chamávamos antigamente, de um autônomo? Não, o empreendedor ele pode ser um autônomo. Quando o empreendedor ainda não tem preparação para uma sociedade, ele pode ser um empreendedor individual. Dentro das características empreendedoras, e nós vemos que qualquer vendedor de pipoca, de cachorro-quente, que tem a sua barraquinha, ele é um empreendedor. Sérgio, eu já adorei o que você falou, já me identifiquei com o negócio, só que assim, quais as dificuldades para empreender no Brasil? Ô, Sônia, as dificuldades são muitas. Como você bem falou, qualquer coisa é difícil. O que é fácil, nós já começamos a colocar a nossa desconfiança. Mas empreender no Brasil é alguma coisa que é factível, é possível e basta ter vontade, perseverança, resiliência. Resiliência é aquilo que você, na Constituição da Física, as pessoas amassam e depois ela volta ao normal. Empreender no Brasil é fácil? Não. Mas desde que ele siga alguns conceitos e algumas recomendações, ele tem tudo para dar certo. Agora, não pode você achar que tem o sangue empreendedor, achar que o seu vizinho deu certo, que você vai também dar. Não existe uma receita, né? Uma receita mágica. A receita para um não é a mesma para o outro, é isso? Exatamente ao contrário, meu amigo Sônia. Quando o empreendedor ele sonha com o seu negócio, ele sonha em ter seu próprio negócio, ele tem características diferentes de outro empreendedor, porque o DNA dele é diferente do empreendedor, outro empreendedor com outro DNA. É claro que existem algumas semelhanças, mas um empreendedor é totalmente diferente de outro empreendedor. Não, entendi, deu para entender. Mas
Olha, eu sempre... É importante ter consultoria, né, Sérgio? Isso é importante. A gente... eu até ouvi, pesquisando aí sobre o assunto na internet, um cara falando, achei muito interessante, que você tem que entender... Não basta você entender do negócio, você tem que entender de negócios. Exatamente, Renata. Normalmente, o empreendedor, ele tem uma característica forte de saber fazer alguma coisa. Por exemplo, normalmente, o empreendedor, ele sabe muito bem fazer cachorro-quente. Isto basta para ele empreender e ter sucesso? A resposta é não. Porque ele pode saber fazer muito bem cachorro-quente, mas existem uma série de outras características, de uma série de outras coisas que ele tem que saber e que tem que fazer. Ele pode saber fazer cachorro-quente, mas pode não saber lidar com fluxo de caixa, com carga tributária, não sei o quê, né? Tem uma série de outros pormenores que ele deveria saber, né? Isso mesmo, Fernando. Esses pormenores, isso que você falou, tem que saber a tributação, normalmente ele tem que ter um contador, e ele tem que saber fazer alguma coisa para inovar no seu cachorro-quente. É o básico. Ok, sei muito bem fazer cachorro-quente. Isto basta? Não basta. E como ele precisa ter o saber dessas outras disciplinas, é necessário alguém que já conheça, que já tem experiência, que vai ajudá-lo a ter essas características, que não só saber fazer cachorro-quente. Desde pequenininho, né, a gente escuta falar que a propaganda é a alma do negócio. Mas, participando de alguns eventos de startup, eu vejo que a palavra do momento é inovação. É realmente isso? A inovação é uma característica primordial, fundamental e essencial para um empreendedor. Você tem que, essa inovação que todo mundo fala, né? Tem que inovar. O que é inovação? É você fazer diferente aquilo que todo mundo faz igual. O seu cachorro-quente, ele tem que ser diferente dos outros cachorro-quentes que existem no mercado. Para você fazer alguma coisa diferente, isso se chama inovação. Você vai dar um molho do cachorro-quente, até falando de cachorro-quente, um molho é um molho, você tem que fazer alguma coisa de diferente para você se diferenciar no mercado, e isso se chama inovação. Não necessariamente uma revolução, mas você pode pegar algo que já existe, melhorar aquilo que já existe e oferecer para o mercado algo diferenciado, né? Exatamente. Mas, Fernando, o Eureka já deixou de existir há muito tempo. O Eureka eu descobri. Descobri. Hoje, ninguém descobre nada. As pessoas pegam alguma coisa já feita, ninguém vai inventar a terceira roda. Normalmente, as pessoas pegam alguma coisa que já está feita e colocam a sua característica, a sua inovação, a sua vontade de fazer diferente naquilo que já existe. Você precisa copiar para criar para competir, competir para vencer. Isso é um clichê. Legal. Muito legal mesmo. E eu tenho uma coisa que eu também ouço desde pequeno, né? Desde que eu me conheço por gente, que aqui no Brasil é difícil empreender por conta da carga tributária que nós temos aqui no nosso país. O quanto disso é responsável por você não conseguir levar adiante o seu empreendimento, visto que nós temos hoje, 80% das empresas quebram nos primeiros 2 anos. O quanto da carga tributária seria responsável por isso e o quanto de inépcia ou ineficiência do empreendedor é responsável por isso? Fernando, tua pergunta é extremamente pertinente, mas não é carga tributária que quebra o empreendedor. A carga tributária é alguma coisa que você, através dos seus rendimentos, da sua receita, você tem que pegar um percentual dessa sua receita e pagar para o governo. Isso se chama tributo. Só que quando você vê alguém que paga muito imposto de renda, quer dizer o quê? Ele ganhou muito. Eu vi a resposta aí. Se alguém paga muito imposto de renda, é porque essa pessoa teve um alto poder aquisitivo, concorda? Sim. Concordo. Sim. Mesma coisa, tributo. Se você está sendo tributado em quantidade
grande, certamente você está tendo uma receita enorme. E se você está tendo uma receita enorme, é sinal que o seu negócio está dando certo. Então, eu não vinculo o empreendimento não dar certo à carga tributária, porque a carga tributária é um sócio. Então, a carga tributária, eu digo que ela é selvagem, porque você está dando um percentual do seu suor para o governo, mas a carga tributária não quebra ninguém, muito pelo contrário, como eu falei. Quanto mais tributo você pagar, é sinal que o seu negócio está indo bem. É bem interessante essa visão, porque eu sempre ouvi o contrário, né? A carga tributária, não dá para empreender no Brasil, é muito imposto, se paga muito isso, muito aquilo, não se vê o retorno. Tá, tudo bem que não se vê o retorno é outra pauta, mas eu sempre ouvi isso, a carga tributária e tal. Pelo que você tá falando agora aqui, eu posso deduzir que nós temos muito mais um problema de cultura do que da carga tributária em si. É que eu acho que é assim também. Uma coisa que eu acho, e se eu estiver errado, você me corrige, que talvez a carga tributária que teoricamente acaba sendo nosso sócio é muito alta pro Brasil. Não, isso não tem dúvida. Sim. Isso não tem dúvida. Entendeu? Sim. Então, por isso que pesa bastante, porque você fatura e uma grande parte vai pro tributo. Isso aí, isso mesmo. Eu adoro falar. Sérgio, se você quiser me contratar também pra ser um assistente, político. Pode contar comigo, viu, Sérgio? Tamo junto aí. Corinthians, Flamengo, Corinthians. Sérgio, você acha que o empreendedorismo é uma saída viável para o desemprego que a gente tem aqui no Brasil? 13 milhões de desempregados nos dias de hoje? Olha só, existem dois tipos de empreendedores. Os empreendedores por oportunidade e os empreendedores por necessidade. Os empreendedores por oportunidade são aqueles visionários que até eu gostei muito do Sonho ter falado sobre as startups. Hoje o mundo caminha para a era das startups, que são empresas novas, nem são empresas, são ideias novas que surgem e são desenvolvidas e viram um negócio promissor. O Facebook é uma startup, o Uber é uma startup, o Google é uma startup. Sim. No empreendedorismo por necessidade, é exatamente aquela pessoa que dentro dos tempos atuais é uma coisa normal, perdeu seu emprego e essas pessoas têm que sobreviver. Então aí existe esse empreendedorismo por necessidade. Então nessa hora o empreendedorismo está resolvendo sim o problema de desemprego. E eu digo que isso é uma tendência. Você como empreendedor, você começa a ter, quando você tem uma boa consultoria, uma boa mentoria, que você começa a trilhar caminhos certos, o empreendedorismo ele vai ser promissor, ele vai dar certo, mesmo por necessidade. Então é uma tendência hoje. Primeiro, o Brasil não tem como absorver hoje, as empresas não têm como absorver 13 milhões de pessoas desempregadas, não tem. Com a economia de hoje não tem nem como mesmo. Então qual é a alternativa? O empreendedorismo. Então, Renata, respondendo a sua pergunta, o empreendedor resolve o problema de desemprego? Eu acho que ele não resolve, ele ajuda muito. Tá, mas aí existem, por exemplo, vamos colocar aqui nessa caixinha do empreendedorismo por necessidade, a questão de dirigir por aplicativo. Isso é uma solução a curto prazo, porém não gera outro problema, porque como você mesmo citou, a Uber, o Google, o Facebook, são todas startups hoje, porém startups unicórnios. Você soluciona a curto prazo, né, essa questão do empreendedorismo por necessidade, porém você não acaba transferindo isso para o empreendedor por necessidade, a resolução desse problema. Por que eu pergunto isso? A Uber hoje, o cara ele soluciona aquele problema naquela hora, porém a empresa está pressionando ele e repassando esse problema para frente também. Então não é uma solução definitiva isso, nunca é uma solução definitiva, acaba sendo uma solução de curto prazo. Tem que apostar na melhor da economia e tudo mais. O ideal seria, claro, que o mercado pudesse absorver. Como é que fica essa questão? Não seria uma solução de curto prazo? Mas assim, só pegando essa ideia aí, porque assim, que eu percebo que da mesma forma que tem um monte de gente que perdeu o emprego e hoje tá dirigindo, mas tem muita
gente que, conforme descobriu algum amigo, algum parente que tá ganhando dinheiro com o 99, largou o emprego pra ser motorista de Tudo bem, aplicativo. mas esse cara tá dirigindo 12, 14, 16 horas por dia. Então isso não é o ideal hoje, entendeu? O ideal não é isso. É por isso que a minha pergunta é, a solução não é de curto prazo? O ideal mas o ideal depende. Na China, trabalhar 12 horas por dia também não é o ideal. Não, na China não é o ideal, cara. O ideal é você ter seu emprego 8, 9, 10 horas por dia, ou você empreender em uma coisa que você vai realmente crescer. Você dirigir hoje para uma empresa de aplicativo, você não vai crescer, você vai pagar suas contas, você vai sobreviver. Fernando, deixa eu te responder assim, e de certa forma, mudando o seu conceito. Quando você perde um emprego e vai dirigir um Uber, isso não é empreender. O conceito de empreendedorismo... muito bem, muito bem. É você criar alguma coisa... a gente começou a nossa conversa o quê? Dizendo sobre uma barraquinha de cachorro-quente. Exato. Quando ele se emprega ou tem os seus proventos oriundos de um Uber, ele não está empreendendo, ele está, você muito bem colocou, está pagando as suas contas. Exato, era aí que eu queria chegar. Porque hoje então, você ouve muito que dirigir para um aplicativo é empreender. Nem tudo é empreender, né? Não. Existe, o conceito não está correto. Empreender, como eu falei, são pessoas criativas, são pessoas inovadoras que abrem o seu próprio negócio. Ou seja, eles têm um CNPJ. Certo. O motorista do Uber, ele está, de certa forma, sendo um empregado da companhia Uber. O Rappi, então, o Rappi, por exemplo, também é outro exemplo, o Rappi, né? É outro exemplo de empreendedorismo. Ele pega a questão da entrega, que é uma coisa que, né, já acontece há muitos e muitos anos, e ele transforma isso em entregar o que você precisar, o que você quiser, né? Com bicicleta, com patinete, com carro, com moto, com seja lá o que for. Aí acaba sendo empreendedorismo. Realmente é bem diferente, né? Exatamente. Então, deu para vocês distinguirem bem que o motorista do Uber não é um empreendedor? Com certeza. Eu acho que é uma questão de sobrevivência mesmo. Exato. Mas ele não está empreendendo, ele está sobrevivendo para pagar lá os suas contas mensais. Papo Acessível, a nossa visão do mundo. Então, Sérgio, aí vamos supor que o cara começou lá com a carrocinha de cachorro-quente, MEI, né, microempreendedor individual e tal, mas aí ele cresceu, aí ele precisa de um sócio. Como é que faz para escolher um sócio e não ser uma furada? Tem receita para isso? Olha só, muito bom, Renato. É exatamente isso que acontece. O MEI, quando ele é orientado por um mentor, por um consultor, primeiro ele vai começar a dar certo, porque o consultor vai orientá-lo no sentido de o negócio dele seja promissor, prospere, cresça, etc. Muito bem, cresceu. Ele não pode ser mais microempreendedor individual. Ele vai começar a ser uma limitada, né? Limitada, você é sócio cotista. São no mínimo 2 sócios para você iniciar a sua trajetória empresa limitada. Escolher sócio não é fácil, porque a convivência é muito difícil, porque são pessoas que têm culturas diferentes. Então, a sociedade são, no mínimo, quando você passa de MEI para limitada, você tem obrigatoriamente, pela legislação brasileira, você tem que ter um sócio. Um sócio, pessoa física. Esse sócio é um cotista, ele vai ter um percentual sobre a lucratividade da sua empresa. Então, esse percentual você vai combinar com ele. Então, a sociedade é realmente muito difícil, porque você tem que conviver com ele, disponibilizar as suas ideias para ele. Então, qual é o sócio ideal? Primeiro, é o sócio que saiba fazer aquilo que você não sabe. Você sabe fazer muito bem cachorro-quente, mas o seu sócio que você vai escolher, ele tem que saber muito bem fazer gestão, finanças, marketing. Isso nós chamamos, minha amiga Renata, de sociedade por complementariedade. E, claro, afinidade. E aí é a convivência. A convivência societária não é fácil. As pessoas elas cometem muitos erros, né? Ouvindo você falar que tem que ser complementar às suas ineficiências, né? Às suas ausências. As pessoas cometem muito erro de colocar a mulher, o
amigo, o pai, o tio e tal, visando só a questão pessoal e não a questão profissional, né? Isso é igual quando a gente chama de gestão de pessoas, né? Quando você vai vai colocar alguém para trabalhar com você que seria um colaborador seu. É muito difícil dar certo colaborador que não tem o perfil adequado ao seu negócio. Nós vemos toda hora, a todo instante, os empreendedores irem lá no Sebrae e falarem, poxa, eu trabalho e a minha empresa não dá certo. Aí a gente entra a consultoria, né? Eu chamo até que a consultoria é um médico corporativo. Entra na empresa, faz um diagnóstico, né? E depois ele dá o remédio. E o que nós temos visto muito nessas questões de empresas que começam a não dar certo, por exemplo, um salão de cabeleireiro. Eu tenho um salão muito bonito, super requintado. Ok, quando você vai fazer o diagnóstico do porquê dele não está dando certo, vocês barra na primeira coisa ou na primeira pessoa que te atende, que é a recepcionista. O seu diagnóstico é o seguinte: a menina ou o menino não é uma pessoa simpática, não é uma pessoa acolhedora. E aí o que acontece? Os clientes vão embora. Até porque a concorrência hoje ela é muito grande, né? Então hoje qualquer deslize é fatal para a pessoa trocar você de local, né? Exatamente. Isso acontece na sociedade. Porque quando você vai ver os defeitos do seu sócio, se você não tentar conviver com esses defeitos, a sociedade tende a não dar certo. E assim como, não sei se foi o Fernando que colocou, quando é uma pessoa familiar, as questões da empresa são resolvidas na macarronada de domingo. Exatamente. Legal, Sérgio, mas assim, vamos na linha de raciocínio do cachorro-quente ainda, né? Eu fui mandado embora, peguei meu fundo de garantia, peguei minha grana, vou montar, vou comprar um food truck pra montar um cachorro-quente. Vou tentar inovar, vou tentar fazer tudo que a gente tá falando aqui. Mas eu não quero gastar dinheiro com consultoria, mentoria e tal. Não acho assim que seja necessário, né? As pessoas têm essa mentalidade de isso não ser um investimento. O que falar pra essa pessoa? Perfeito, Fernando. E aí eu vou entrar numa seara que são as características empreendedoras. Existem algumas características empreendedoras e o negócio, para dar certo, o empreendedor tem que ter pelo menos algumas dessas características. E uma delas que eu reputo de grande importância, humildade. Se o empreendedor não tem a humildade de saber que ele tem algumas deficiências de conhecimento, isso certamente vai reverter no resultado do negócio dele. Nós vemos também, como eu falei pela minha experiência, como eu falei dos empreendedores que procuram o Sebrae ou procuram a minha empresa, a Rocha Lima, na hora que a coisa começa a não dar certo, aí que eles procuram, né? A sandália da humildade e ver o seguinte: olha, o consultor realmente não é despesa, é investimento. Exatamente. Agora, existe uma outra característica do empreendedor, porque ele fala assim: Sérgio, eu não tenho dinheiro. Então, eu tenho um modelo de negócio que é o seguinte: você não tem dinheiro. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer o seu negócio dar certo. Certo. E aí, a gente faz um contrato de sucesso. Olha, interessantíssimo isso. Você só vai me pagar a consultoria na hora que você tiver lucro. Olha, e isso é um consultor de verdade. Parabéns, Sérgio. Parabéns. Porque é raríssimo ouvir isso. Como eu acredito no empreendedor, eu acredito no negócio dele, e eu acredito também na minha consultoria, então eu sei que vai dar lucro. Então, olha só, na hora que der lucro, a gente acerta as contas. Mas assim, você falou a importância do consultor, eu achei brilhante que você colocou, mas hoje se fala muito em network. Hoje, um dos principais motivos para você ter sucesso no seu negócio é ter um bom network. Não, o network é, sem dúvida, um ponto fundamental do marketing. Não adianta você ter a barraquinha de cachorro-quente e ninguém sabe qual é a barraquinha do cachorro-quente, onde é que ela está. Então, o que acontece? Você tem que fazer uma rede para as pessoas saberem que a sua barraquinha
de cachorro-quente existe e que ela está situada num determinado local. Como é que você consegue isso? Através do marketing. Então, Sérgio, aí eu tô lá trabalhando numa empresa. Eu vou pedir demissão e vou empreender. Eu quero ter o meu próprio negócio, trabalhar pouco para mim mesmo. É isso? É isso. Isso aí é realmente o seu DNA empreendedor. Tá, mas aí eu vou trabalhar menos mesmo? Eu vou ficar livre lá do chefe e vou trabalhar pouco, ganhar muito, é isso? Porque a lenda é essa, né? Que eu vou me livrar do chefe, vou trabalhar pouquinho, vou ganhar bastante. Isso aí é uma cultura que as pessoas têm, mas só quem é empreendedor que faz isso. Quem tem um DNA empreendedor é que toma uma decisão dessa e vai realmente à luta. Só que tem uma coisa, minha amiga Renata. Quando você deixa de ter o chefe, que é o chefe idiota, você ganha 2 chefes. O primeiro chefe é o seu sócio, porque ele vai te cobrar resultado. E outro chefe principal, fundamental, que vai fazer com que o seu negócio tenha sucesso, chama-se cliente. Exato. Então você deixa de ter um chefe na empresa, você passa a ter, como empreendedor, 2 chefes. Se você tiver sócio, o teu sócio. E se você e o cliente, em qualquer situação, ele não deixa de ser o teu chefe. Sergião, vamos lá. Entrando um pouco agora na nossa comunidade, entrando um pouco aqui na questão da pessoa com deficiência, né? Como você já tem o contato aí com muitas pessoas, né? A vida do brasileiro não é fácil, do da pessoa com deficiência, então é mais difícil ainda. Como é que é a questão da pessoa com deficiência empreender? É possível, não é possível? Você vê esse espaço de hoje as pessoas com deficiência poder ser empreendedores no Brasil? Olha, isso aí, eu abraço essa causa. Tenho na minha carteira de clientes empreendedores com deficiência. Te digo o seguinte, o deficiente, dentro da minha concepção, é uma pessoa totalmente normal, é uma pessoa que tem as mesmas potencialidades que um empreendedor que a gente cultiva e ensina e dá consultoria, e basta a gente estar atento só a alguns detalhes para que ele tenha sucesso, mas perfeitamente normal, uma pessoa, a gente chama de PCD, né? Vocês que estão... Exato. Sim, PCD, certo, correto. O cliente PCD tem plena convicção de que pode ser um sucesso e ele vai ser um sucesso. Mas é muito bom ouvir isso, porque a gente tá num momento em que a gente brinca aqui, né, que o PCD tá na moda e tudo mais, e é bom ouvir isso de um consultor, instrutor, mentor e tal, da própria empresa, né, do Sebrae, de que além de o PCD tá na moda, como a gente brinca, que o PCD tá empreendendo, porque isso é muito importante, porque só a gente sabe as dores que a gente tem, que a gente passa. Então, não tendo o PCD empreendendo, a gente acaba não matando essas dores que a gente mesmo sofre, né? Isso aí. Verdade. Bem interessante. Mas olha só, eu digo a vocês o seguinte, papo acessível, tem tudo para virar um grande sucesso, um case de grande sucesso no mundo dos palcos. Olha só. É claro, depois muito que o Sérgio me conheceu, ele viu o valor desse programa. Papo acessível, a nossa visão do mundo. Mas olha, pra encerrar o nosso papo bacana aqui, que a gente ficaria até amanhã, porque é um assunto muito interessante, né? Que instiga muito. Interessante. Eu queria fazer uma pergunta meio polêmica, Sérgio, pra gente poder encerrar aqui o nosso bate-papo. Como não cair hoje em dia em diversas armadilhas que nós temos aí pelo mundo afora, principalmente pela internet? Do que eu tô falando? Tô falando do empreendedorismo de palco. Aquele cara que fala muito bem no palco, que faz, acontece e tal, sabe? Aquele exemplo do cara que escreve um livro como ficar rico, mas ele mesmo fica rico vendendo o próprio livro, né? Ele não tem história pra mostrar, ele só escreve, fala, e acontece muito isso com o empreendedorismo de palco. É o cara que fala, que motiva, meia hora fala, não, você pode, você é isso, não, siga seu sonho, siga seu coração e tal, mas o cara mesmo não tem história pra mostrar. Como não cair ou como identificar uma armadilha dessa? Bom, eu acho que assim, se você tem dúvida, quem contratar,
a minha primeira dica é procure o Sebrae. Legal. Porque o Sebrae é um órgão sério, é um órgão de vários e vários cases de sucesso, em que ele vai falar verdades para vocês e vai orientar aquele cara que é cético em acreditar que existem essas armadilhas nas redes sociais, que existe mesmo, é vocês procurarem o Sebrae ou alguém que o Sebrae recomende, porque você está tratando com uma entidade séria que o objetivo dela é fazer os empreendedores terem sucesso. Então, a minha recomendação, Fernando, é que você procure o Sebrae. E o que ele menos quer, que o Sebrae menos quer, que ele luta todo dia, é que as empresas fracassem. Exato. Então, e aí você está lidando com alguém que tenha seriedade e tenha confiabilidade. Ou então procura a Rocha Lima. A Rocha Lima também tem essa Muito bem, muito bem. A Rocha Lima é muito melhor do que o Sebrae. Muito bem. Melhor. Muito bem. Eu fiz a pergunta porque, assim, a gente tem a tendência a acreditar em receitas mágicas, né? A gente tem a tendência a, assim, aquela palestra motivacional que a gente ouve e sai dali e fala, não, beleza, é isso. Então o cara vende curso, vende isso, vende livro e tal, mas o cara nunca realizou realmente zerda nenhuma, né? Então é muito importante essa dica. Procurar o Sebrae, procurar o órgão da tua cidade, investigar o cara, né? Ver o que o cara tem realmente de história pra contar, ou se é só o livro que ele escreveu, né? Então, enfim, tem que tomar muito cuidado, né? Olha só, eu vou fazer até uma analogia, Fernando. Quando você contrata empregada doméstica na sua casa, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Quais são as referências? Com quem trabalhou? A mesma coisa, caso vocês tenham dúvida com relação à idoneidade daquele que vai prestar serviço para vocês procurem referências. Legal, gente. Olha, acho que esse papo aqui foi, assim, uma aula, uma palestra, né? Muito bacana. Já estourou nosso tempo faz tempo, mas vai estourado mesmo, porque acho que assim, é muito importante, né? A gente ter essa noção de empreendedorismo. Enfim, tudo que o Sérgio falou aqui hoje. Sérgio, muito obrigado pela sua participação. E você tem alguma colocação para fazer? Algum último recado que você queria deixar pra gente? Ô, Fernando, eu tô imensamente grato a vocês por essa oportunidade de poder falar para vocês, pelo público que segue vocês. Eu vejo que realmente o papo de vocês é acessível. Muito bem, muito obrigado. Melhor elogio que esse não tem, muito obrigado. Muito obrigado. Cuidado de elogiar esse gordinho, cuidado. Ó, quem fala? Olha quem fala! Então eu espero que essa acessibilidade seja cada vez mais acessível e vocês tenham cada vez mais seguidores, mais assinantes, legal, mais público, obrigado. Porque eu acredito que o negócio de vocês vai dar certo, como já deu. Scalabrine! Ixi, lá vem. Qual a ideia de negócio? Lá vem. Vou falar uma coisa pra você, cara. Depois de tudo que eu vi aqui, depois com esse fechamento brilhante do nosso amigo Sérgio, você que tá nos ouvindo nesse momento, se eu fosse você, eu compraria ações do Papo Acessível. Opa! Vou fazer um IPO, né, Soninha? Exatamente. Porque é o seguinte, cara. Agora eu vi Steve Jobs tremer lá no muito cemitério. bem. Amanhã vai ter... Vamos atropelar tudo, Fernando Scalabrine. Amanhã vai ter a IPO do Papo Acessível, cada ação uma mariola, né, Soninha? Valeu, bicho. Até a próxima. Valeu, um abraço. Tchau. Acesse papoacessível.com.br e confira todos os nossos programas. Curta a nossa fanpage no Facebook em facebook.com/Papo Acessível E nos siga no Twitter em twitter.com/Papo Acessível.